do YouTube, através do Facebook, do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu estou muito quebrado nesse dia. Sinto uma carga muito grande nesse dia por essa mensagem. Eu vou tratar de ser rápido, vou ser bem objetivo, espero transmitir o que está no meu coração para vocês. Antes de começar, eu gostaria de registrar para todos vocês. O arrebatamento, ele está muito próximo para acontecer. Nós precisamos ter esse coração de estarmos prontos a todo momento, todo instante. Nós temos as duas partes que podem acontecer conosco. Ou nós morrermos a qualquer momento, ou o arrebatamento, ele nos encontrar no caminho. Por isso que o Senhor tem insistido conosco. Fiquem prontos, fiquem preparados, estejam com a sua vida no altar, esteja com as suas vestimentas totalmente brancas e polidas, lavadas no puro e eterno sangue do Cordeiro. Assim nós vamos ter uma vantagem sobre o pecado, sobre o orgulho e sobre toda a injustiça. E o Senhor vai poder ser magnificado através do nosso encontro com Ele. O tema da nossa mensagem de hoje é as decisões que você toma fora do Espírito Santo e as suas consequências. Eu particularmente vou focar na palavra decisão, mas eu também vou focar em uma segunda palavra, que hoje nós vamos falar que são escolhas. E no final nós queremos fazer uma aplicação. Mas eu vou começar apresentando as decisões e escolhas a partir do trono de Deus. E depois eu vou vir até a terra e apresentar a minha decisão e as minhas escolhas. O Deus, em cuja presença todos nós estamos, ele é um Deus de decisões. Ele é um Deus de escolhas. E eu gostaria de começar lendo com os senhores Apocalipse capítulo 4. Nós vamos, porque há muitos novos irmãos, eu vou ler alguns versículos. O versículo 1 e também o versículo 2. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado do céu um trono, e no trono alguém sentado. Quando nós olhamos no céu um trono, o trono, ele, de acordo com a Bíblia e também de acordo com os dicionários, está relacionado a poder, a autoridade, tomar decisões. Está relacionado com um reino, com administração. Então nós vemos aqui Deus Pai sentado em um trono. Então, nesse trono, ele pode tomar as suas decisões. Vale lembrar que o sistema de governo no céu, ele é um sistema de monarquia. Não
existe democracia no reino de Deus. Existe monarquia. Existe apenas um que governa. Existe apenas um que toma as decisões. Existe apenas um que fala. Deus. Então, as decisões, elas são tomadas primeiro dentro do céu, dentro da eternidade. E depois as decisões são tomadas no universo criado por ele. E o universo criado no aspecto de planetas, galáxias, mas também no aspecto das vidas criadas por eles. Em Gênesis 1, nós temos a relva. No terceiro dia, nós temos as ervas. E depois nós temos as árvores frutíferas. E depois nós temos as vidas vão subindo. Nós temos os peixes no mar, nas águas. Depois nós temos os animais domésticos, os animais selváticos. E por último, nós temos o homem. Desde a menor vida até a vida mais elevada. Na terra, a vida humana. E no capítulo 2 de Gênesis, nós temos a árvore da vida, representando a vida do próprio Deus. Então, nós vimos que essas vidas criadas por Deus, aquele que está sentado no trono, ele decide todo minuto, todo dia, quem vive e quem morre, aqueles que vão voltar para o pó. São decisões tomadas a partir do trono. E isso é muito importante para nós. Por exemplo, dentro da eternidade, quando aquele anjo, Lúcifer, se rebelou, Deus tomou uma decisão de expulsá-lo de dentro da eternidade. Agora, antes de prosseguir, eu queria definir para vocês essa palavra. O que quer dizer a palavra decisão? Primeiro, eu gosto muito que para nós tomarmos uma decisão, nós precisamos observar 3 fatores. O primeiro deles está relacionado com identificar um problema. O segundo fator, nós precisamos coletar informações. E o terceiro fator, nós temos que considerar, avaliar alternativas. Quando você vai tomar uma decisão, você considera esses 3 fatores? Isso é extremamente importante. Então, quando nós consideramos esses 3 fatores antes de tomarmos uma decisão, nós vamos entender claramente que a palavra decisão e a segunda palavra escolha, elas são diferentes. E nós devemos agora aprender e estarmos muito claros, porque o arrebatamento está à nossa frente. Está muito próximo de nós. E ou a decisão, ou as nossas escolhas vão fazer a grande diferença se nós vamos entrar na eternidade, no arrebatamento, ou se nós vamos ficar com o anticristo. Então, aqui, qual é a diferença entre a palavra decisão e escolha? A escolha é quando você tem opção. Então, você tem que decidir o que você quer. 2 vestidos?
escolha. 2 carros, 2 caminhos. Nós temos escolhas. Mas a segunda palavra, decisão, muda. A decisão é quando você assume a escolha que você vai fazer e torna aquela escolha a sua decisão. Eu vou repetir. A escolha é quando há mais de um item, mais de uma coisa. Mas a decisão, quando você toma a decisão, você vai tomar a decisão se tiver mais de um item. Aquele item que você escolheu se torna a sua decisão. Mas, se tiver apenas um item, então aquele item, ele precisa ser a sua decisão. Vou dar alguns exemplos práticos, claros na Bíblia. Deus colocou o homem no jardim do Éden e o colocou entre 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor deu para o homem a escolha. Mas ele disse, não coma dessa árvore, porque no dia que você dela comer, certamente morrerá. Quando Adão, ele terminou sendo influenciado a comer daquela segunda árvore. Então, naquele momento, ele tem uma escolha, porque havia 2. E a escolha dele se tornou a sua decisão. No aspecto do homem, ou no aspecto de Deus, a sua escolha, ela vai se tornar a sua decisão. Quando olhamos no aspecto de Deus, quando ele veio a Adão, em Gênesis 3, o versículo 15, e esse é um versículo muito assustador, eu vou ler com vocês, Gênesis capítulo 3, o versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Então aqui Deus decidiu colocar uma inimizade entre os seres humanos e Satanás. Foi uma decisão de Deus. Todas as vezes que nós estamos na nossa carne, nós estamos contra essa decisão de Deus. Quando Deus decide e chega até a mim, hoje eu tenho como escolher. Eu posso manter essa palavra e permanecer inimigo de Satanás, ou eu posso, de alguma maneira, cair nas palavras de Satanás e me tornar amigo dele. A decisão de Deus, hoje na minha vida, ela chega como uma escolha. Eu desejo ser inimigo da serpente, ou eu desejo ser amigo da serpente. Por isso que todos nós precisamos sempre estar claros. As nossas escolhas de hoje, elas vão ferir as decisões de Deus quando elas são tomadas em nossa carne.
ainda olhando para Deus, quando ele falou, ainda em Gênesis 3, versículo 24, e expulsou o homem, o colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiou de uma espada que se revolvia para garantir o caminho da árvore da vida. Deus decidiu fechar o jardim do Éden até a chegada de Cristo. Então nós temos aqui um Deus que decide. Sem Cristo, ninguém pode voltar a tocar na árvore da vida. Agora, quando nós chegamos em Gênesis capítulo 6, abram comigo Gênesis capítulo 6, isso ainda é apenas uma introdução. No versículo 11 a seguir, Deus, ele está falando essas palavras. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todos o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Olha o 13. Então disse Deus a Noé: resolvi, quer dizer, eu decidi, isso é muito grave, dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Decisão. Ele decidiu. Agora, você pode dizer, por um lado, ele teve a sua escolha. Sempre na terra, você pode afirmar isso. A escolha de Deus está relacionada com a redenção. Então, ele escolheu a família de Noé. E você tem mais de um item. Você tem o povo e a família de Noé. Ele escolhe a família de Noé porque ele precisava dar continuidade na raça humana, no seu plano eterno. Mas ele decide destruir a humanidade daquela época. Sempre você vai ver o caminho da escolha em meio a toda aquela multidão, todo aquele povo. Ele escolheu uma família para ser justa e santa e reta. E ele decidiu destruir os demais. Quando nós chegamos em Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, ele vem até Abraão, seu amigo, com mais 2 anjos, e ele fala com Abraão que ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Abraão fica conversando com ele e aqueles 2 anjos seguem em direção a Sodoma. Mas nós vemos a família de Ló. Nós temos a redenção. Ló e sua família foi escolhida antes da fundação do mundo e foi confirmada pela oração de Abraão, a intercessão do seu tio, e Sodoma e Gomorra foi destruído. Todo o plano de Deus, em toda a Bíblia, você vai ver escolha de Deus e a decisão de Deus. O caminho da redenção e o caminho do juízo. Hoje nós estamos apresentando esse plano a partir do trono de Deus. E fica mais fácil para nós entendermos a nossa situação de hoje. A situação deplorável da igreja. E como que nós precisamos rapidamente fugir de tudo isso, se nós quisermos ser salvos. Quando eu chego, eu quero ler esse versículo de Gênesis. Por favor, abram comigo Gênesis capítulo 13. Aqui nós temos Ló. Ló, ele tem uma escolha. E dentro da sua escolha, uma decisão. Gênesis capítulo 13, porque há irmãos novos nas plataformas, eu vou ler vários versículos a partir do versículo 8.
Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então aqui nós temos Abraão falando. Ló sabia que a terra foi dada para Abraão. Ló sabia que as promessas de Deus estavam todas em Abraão. Mas mesmo assim, agora, ele vai fazer uma escolha. E aquilo que ele escolher vai se tornar a sua decisão. Versículo 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu, no versículo 11, escolheu na minha Bíblia, para si toda a campina do Jordão. Então aqui nós temos uma escolha, e essa escolha se tornou uma decisão. Então, se você observar a escolha de Ló, ela foi boa. Depois nós vemos aonde que ele caiu. Se você observar o versículo 12, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades das campinas. Então ele, com a sua esposa e as suas duas filhas, ele habitou longe, ele estava nas campinas somente, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Então ele foi armando as suas tendas pouco a pouco, até passar a viver dentro de Sodoma. Uma escolha errada vai levar a mim, a minha família e até os meus altares para dentro de Sodoma e Gomorra. Isso é muito, muito grave. Mas agora que o arrebatamento está à nossa porta, nós vamos precisar tomar mais cuidado. Porque uma escolha nossa, uma decisão nossa, pode não dar mais tempo de um arrependimento. E nós podemos ser arrastados para os braços do anticristo. E naquele terreno, não vai ser fácil alguém se tornar um vencedor. Não vai ser fácil. Nós não queremos cair naquele lugar. Eu aprecio muito Primeiros Reis, o capítulo 3, o versículo 9. Se são amáveis, por favor. Primeiros Reis 3, 9. Aqui, Salomão, ele faz um pedido para Deus. E eu acho que nós precisamos considerar isso com muito cuidado. Vou repetir, 1 Reis 3:9, ele agora já é um rei, ele teve um sonho, então agora ele fala com Deus. Dá, pois, ao teu servo, Deus deu essa liberdade para ele. Faça um pedido, Salomão. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Então, naquela época, Salomão está pedindo sabedoria, um coração sábio para julgar a nação de Israel, como um juiz, mas também como um rei. Mas hoje, eu e você, nós que estamos aqui na sala do Zoom, nós que estamos nas redes sociais, eu e você, nós não estamos no tempo de Salomão. Naqueles dias, Salomão pediu a sabedoria para governar Israel, mas hoje nós podemos pedir sabedoria
para tomarmos as decisões adequadas para nós podermos não perder o arrebatamento. Nós não vamos pedir dinheiro, porque se nós buscarmos o reino de Deus, ele vai fazer. Veja o que ele falou no versículo 10 para Salomão. Essas palavras agradaram ao Senhor. Então, quando nós pedimos, Senhor, eu preciso de um coração sábio, nesse momento que antecede o arrebatamento. Um coração sábio que vai me ajudar a me apartar do pecado, a me apartar do orgulho, a me apartar da rebelião. Um coração sábio que vai me ajudar a identificar qual é a voz tua que está falando hoje na terra. Por meio de quem o Senhor está falando na terra? Senhor, me dá um coração sábio para me identificar a mensagem que João Batista, o precursor, ele pregou. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Senhor, me dá um coração sábio para me identificar quem está com essa mensagem hoje. Quem está, de fato, preparando a igreja com essa mensagem. Então, isso, quando você pede, nesse versículo 10, essas palavras agradaram o Senhor. Esse é um foco que a igreja não pode perder nesse momento. Nós ainda temos tempo. Se você seguir lendo esses versículos, eu não vou seguir, Deus vai dizer, por que você não fez como os reis do Egito, pedindo bens, posses? Eu também vou te dar isso. Mas o foco aqui, agora, é o arrebatamento. As nossas escolhas, elas têm um peso eterno nesse momento. Um mês antes do dilúvio chegar na terra, aquele povo, eles seguiam podendo fazer uma escolha. Seguir ajudando Noé, entrar no projeto de Deus na vida de Noé, entrar na arca. Haviam escolhas que eles poderiam fazer 20 dias antes, 15 dias antes, 10 dias antes. Eu posso até afirmar 9 dias antes. Porque Noé entrou na arca, faltava uma semana para o dilúvio. Mas aquelas escolhas se tornaram as decisões mais erradas da vida daquele povo. E eu posso afirmar para os senhores que aquelas escolhas levou toda a geração de Noé para o inferno. Mas hoje, as nossas escolhas podem levar toda uma geração para ficar com o anticristo. Então, eu quero ler ainda com os senhores Joel capítulo 3, o versículo de número 14. É um versículo muito conhecido nosso. Você o conhece também. Joel capítulo 3. Eu, particularmente, tenho grande temor por esse versículo. Fala assim, Joel 3,14, multidões. Aí ele repete multidões no vale da decisão. Então, você pode aplicar esse versículo para tribulação, você pode aplicar para grande tribulação, mas você pode aplicar para agora. Esse é um versículo atual para nós. Existe aqui as multidões referente às nações que estão exatamente em um lugar, em uma posição de tomar uma decisão. Porque a palavra aqui não é escolha, e sim decisão. A decisão está relacionada exatamente com algo que já foi escolhido. Algo que já é teu, que você decidiu, é isso que eu quero. Ele usa a palavra no vale da decisão, quer dizer,
As multidões escolheram, se você seguir lendo esse versículo, escolheram a destruição. Isso não pode passar entre nós. A decisão que você tomar, ela pode afetar a sua eternidade totalmente. Se você fracassar, nesse momento, você pode cair. E no dicionário, a palavra decisão, o sinônimo é muito interessante, quer dizer coragem. O sinônimo de decisão é coragem, ânimo. Também audácia. É também bravura. Decisão é vontade. Decisão é sentença. Decisão é veredito. Decisão é parecer. Decisão é julgamento. Mas a última, propósito e solução. Decisão é isso. Então, da parte de Deus, ele tem tudo isso. Mas da nossa parte, e agora o que vamos fazer? Eu posso, como Adão, ter as minhas escolhas próprias. Sempre vai ter na minha frente as duas árvores. Elas vão estar exteriormente, mas também vão estar interiormente. A árvore do conhecimento relacionada com a minha alma. E a árvore da vida relacionada com o meu espírito. Em outras palavras, diante de mim, todo dia, eu vou ter as minhas escolhas. Eu vou precisar fazer as minhas escolhas. Porque na parte humana, nós aprendemos desde criança a fazer as nossas escolhas e a tomar as nossas decisões. Nós aprendemos dentro da nossa casa, na escola, nos nossos trabalhos, nos nossos meios. Isso faz parte da vida humana. Mas relacionada ao reino de Deus agora, relacionada à nossa eternidade agora, as nossas decisões, elas vão afetar positivamente ou negativamente a nossa eternidade. E eu gostaria, se os senhores me permitem, eu gostaria de entrar no livro de Pedro, 2 Pedro, é um dos livros que eu tenho mais temor. É 2 Pedro, no Novo Testamento, 2 Pedro e o livro de Hebreus. Esse livro de 2 Pedro, ele vai tratar exatamente da administração de Deus, do governo de Deus. E isso é temeroso em toda a Bíblia, somente podemos dizer, no Novo Testamento, somente esse livro, ele abre dessa maneira esse tema. Só tem nesse livro esses registros juntos que eu já falei para os senhores. Nós vamos ver aí o capítulo 2 de 2 Pedro. Todo o capítulo 2 e o 3, ele está cheio de advertências. Porque aqui nesses dois capítulos nós temos um Deus que está tomando decisões. Nós vamos ver nesse capítulo Deus decidindo dentro da eternidade com aquele anjo e aquele 1/3 de anjo. Nós vamos ver Deus decidindo dentro do jardim do Éden com Adão. Vamos ver Deus decidindo ali naquele povo de Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver Deus decidindo com os falsos profetas de hoje em dia, os falsos cristãos. Decisões que ele tomou.
E essas decisões são tomadas a partir do seu trono. O seu trono administrativo. O seu trono governamental. Todas essas decisões são tomadas a partir do trono de Deus. Decisões relacionadas a uma redenção por sua escolha, mas decisões relacionadas a um juízo também por sua escolha. Irmãos, nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Nós só vamos perder o arrebatamento se nós fizermos escolhas erradas. No livro de Hebreus, capítulo 12, o versículo 14, ele diz: sem santidade ninguém verá Deus. O que é isso? É uma decisão de Deus. Ele já decidiu isso. Agora, eu tenho na terra a escolha. Eu posso escolher obedecer essa palavra, ou eu posso escolher seguir o meu próprio caminho. Entende? Então, toda a Bíblia, nós vemos um Deus que já decidiu. Os 10 mandamentos é uma decisão de Deus. Quando ele fala, não cobiçarás, ele decidiu que a cobiça é um pecado. Ele está dizendo que o pecado, ele tem um nome. Cobiça se chama pecado. Você já sabia que pecado tem nome? Tem nome. Cobiça é o pecado. E ele disse, não cobiçarás. Isso foi uma decisão dele. Agora, eu tenho a escolha de obedecer a Deus ou não obedecê-lo. Mas as minhas escolhas, elas vão determinar aonde eu vou passar a minha eternidade. Isso é muito grave. Quando se trata, amados irmãos, do trono de Deus, das decisões que Deus já tomou para a humanidade, nós não podemos nos apegar à graça e tomá-la como se fosse o caminho para nós pecarmos. Eu não posso usar a graça como um sabão. Eu me sujo, depois eu uso a graça para limpar. Eu não posso usar a graça como uma maneira ou um caminho para mim seguir pecando, seguir me rebelando, seguir me orgulhando. Irmãos, quando Deus decide as coisas no seu trono governamental, aquilo já foi decidido, não tem mais volta. Aquilo é decidido dentro da eternidade e foi decidido para todo o universo criado por ele. Por isso que cada vida que Deus criou, desde a vida vegetal, a pequena, a vida animal, a maior ou a pequena, desde a vida debaixo das terras, debaixo das águas, cada vida tem o seu próprio reino. E cada reino tem as suas próprias leis. E todas as vidas com seus próprios reinos, com as suas próprias leis, eles caíram em Adão. Com a morte de Jesus Cristo, todas essas vidas, elas foram reconciliadas, mas não foram justificadas. Somente a vida humana foi justificada pelo sangue. A justificação trouxe a reconciliação. Somente nós podemos abraçar a decisão que Deus tomou de dar o seu filho para morrer por nós. Ele decidiu. E agora, eu e você, nós precisamos agarrar essa salvação completa e abrir mão das nossas escolhas ou preferências pessoais. Isso vai trazer vigor ao novo homem
Isso vai nos ajudar a exercitar o nosso espírito e isso vai nos dar fôlego para nós seguirmos correndo essa carreira. Agora, eu gostaria, rapidamente, o tempo não está a meu favor, eu vou ser um pouco mais rápido. 2 Pedro, capítulo 2. Então, nós temos aqui, eu vou ler vários versículos, mas nós temos aqui, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. O versículo seguinte: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Eu vou para o versículo de número 11 agora, ainda 2 Pedro 2:11, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em quem são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Isso aqui é decisão. Seguimos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer as suas luxúrias carnais em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam juntos convosco, tendo os olhos cheios de adultérios e insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor. Aí fala, que amou o próprio prêmio da justiça, aí fala de os profetas falsos. Irmãos, o que é um profeta falso? É aqueles que não pregam arrependimento. É aqueles que não pregam santidade. São aqueles que não repreendem o pecado. São aqueles que não falam que tem um juízo chegando. Irmãos, isso é muito grave. O conhecimento, ele fascina, ele sempre fascinou os homens. Em Daniel capítulo 12, nós vemos que nos últimos dias esse conhecimento da Bíblia, depois o conhecimento relacionado às coisas humanas, ele iria se multiplicar. O homem nunca conheceu a Bíblia em profundidade como os dias de hoje. E esse conhecimento foi tomado de maneira errada. A repreensão do pecado, ou falar que tem um juízo vindo, ou tocar na parte da santidade, falar para as irmãs que roupas curtas é pecado, roupas sensuais é pecado, falar para as irmãs que as roupas que mostram a anatomia dos seus corpos é pecado, falar para os irmãos que não se pode abandonar os seus casamentos, porque tudo está relacionado com escolhas.
E as escolhas por uma irmã usar uma vestimenta apertada que provoca a sensualidade, o cabelo solto, para provocar desejos sexuais, apetites sexuais, não só no sexo oposto, mas agora em outras mulheres. Se você fala isso, se a mensagem ela sai do púlpito, se ela sai do púlpito, o primeiro que vai receber é Deus. O primeiro que escuta essa mensagem é Deus. E o segundo é as pessoas. O sangue de todos está nas mãos, no púlpito. É do púlpito que sai a vida ou a morte. O falso profeta, ele está sempre liberando uma mensagem que não toca nisso. As irmãs podem viver, está tudo bem. Ele não vai conseguir repreender. Você quer ir para as praias de biquíni, você quer tomar alguma bebida, nós não vamos tocar nisso. O importante é que você esteja conosco. Fique como mais um membro, deixa aqui os seus dízimos, as suas ofertas. O falso profeta, de acordo com 2 Pedro capítulo 3, é uma decisão dele. Ele decidiu, por as suas escolhas, usar a Bíblia e liberar essas mensagens. Agora, quando Daniel falou, no capítulo 12, que o conhecimento iria gerar esses falsos profetas com uma falsa mensagem, ninguém deu atenção. Mas hoje, os púlpitos foram destruídos. Hoje, as almas estão caminhando para o vale que não vai ter volta. As decisões estão sendo tomadas nos púlpitos, quando a mensagem ela sai distorcida. E aqui nós estamos vendo que Deus ele decidiu julgá-los. Deus não está escolhendo aqui. O livro de Pedro, Deus, nessa segunda carta, Deus decidiu. Já é uma decisão de Deus. E quando você lê mais, você vai ver o juízo de Deus nesse capítulo 2, no versículo, desde do versículo 1 até o 9. Mas você vê as etapas. Deus, ele decide julgar os falsos profetas, os falsos mestres. Ele vai decidir no versículo 1 e 2, que nós lemos. Ele decide, mas quando você vai do versículo 3 até o 9, você vai ver algo a mais, o juízo de Deus sobre os falsos mestres que não pregam o evangelho eterno. Mas você vai ver Deus comparando o que ele fez com os anjos da eternidade, o que ele fez na geração de Noé, em Sodoma. Ele vai mostrar que há um Deus sentado em um trono que decidiu julgar. Ele decidiu julgar. Baseados nas decisões dos humanos na terra, são as decisões de Deus. E você vai seguir o juízo de Deus sobre os anjos e sobre os homens. A maldade dos falsos profetas e o seu castigo diante do juízo de Deus. Por que maldade? Porque quando você consegue enganar as pessoas, isso diante de Deus é uma maldade. A obra da cruz de Cristo, ela se torna sem efeito naquela pessoa. Irmãos, quando alguém ele se prepara seriamente para ser arrebatado, ele está honrando a Jesus. Mas todos que perderam o arrebatamento, eles vão envergonhar a Jesus. Jesus será envergonhado. O juízo de Deus sobre a heresia atual. Aí você vai para o capítulo 3, do versículo 1 a 9. Eu não vou entrar porque eu não tenho mais tempo. A heresia, irmãos, ela chegou o nível, a apostasia, ela produz a heresia. A apostasia são aquilo que o falso profeta, ele prega. Ele traz uma mensagem diferente.
Mas a heresia é quando você altera a Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Você, em Apocalipse 22, fala que aqueles que mudar, aqueles que alterar, aqueles que tiraram uma palavra da Bíblia, isso é heresia. Foi uma escolha de alguém. Então, quando você entra aqui, você vai ver no capítulo 3 de 2 Pedro, a heresia, como que Deus julga os heréticos. Ele decidiu julgá-los. O juízo de Deus sobre o céu e a terra. Você vai ver isso no capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Nem o céu nem a terra vai escapar. A preparação para o juízo final, isso já para depois do arrebatamento, o versículo 14 ao 16. Oh, irmãos, nós precisamos temer a Deus. Deus, ele tem as suas escolhas? Sim. Aqui diz em Efésios 1 que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Deus escolheu. Mas ele tem a sua decisão. Como é que você pode afirmar que você foi escolhido? Essa é uma grande questão. Todos os cristãos vão dizer para você, nós somos Filadélfia. A nossa igreja é Filadélfia. Isso é uma escolha. Eu estou escolhendo ser Filadélfia. Mas o viver é de Laodiceia. O viver é de Tiatira. Sabe, irmãos, é agora o vale da decisão. Abandone o pecado. Abandone a rebelião, abandone a carne. Cuidado com o falso evangelho. Você não tem como identificar um falso profeta se você não identificar primeiro o verdadeiro profeta. Você só vai saber se o verdadeiro está na terra quando você conhecer a mensagem que está sendo pregada. Aí que você vai observar, aqui tem a verdadeira mensagem que está sendo falada para toda a terra. Aí você vai ver o que é o falso. Ah, então quer dizer que aqueles que não pregam essas mensagens, eu estou confiando a minha eternidade na mão deles. Agora eu sei o que é o falso. Mas se você não ouvir, você não vai identificar. Eu estou caminhando para finalizar, eu tenho só mais alguns minutos. Vamos abrir. Eu gosto muito de 1 Crônicas, o capítulo 17, por favor. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 17. Aqui nós temos uma excelente aplicação. Eu quero ler com os senhores o versículo 12. Fala assim. Uma vez mais, 1 Crônicas 17, 12. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Por um lado, Deus está falando essas palavras aqui com Davi. Mas por outro, ele está falando comigo e com você. Segue. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartará dele, como a retirei daqueles que foi antes de ti. Mas confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas as palavras e conforme todas estas visões, assim falou Natã a Davi. Deus, irmãos, quando as nossas decisões, eu decidi abandonar o pecado, eu decidi viver uma vida santa, eu decidi cuidar bem do meu casamento, aqueles que são casados, eu decidi cuidar bem dos meus filhos. Cuidar bem não é estar dando carrinho, casas, isso. Irmãos, nós estamos falando de ajudar os filhos a se arrependerem.
Viver uma vida de arrependimento em casa constantemente. Viver uma vida de lágrimas, de choro, se possível, pano de saco dentro de casa. Irmãos, quantos que vão perder o arrebatamento por suas escolhas e depois do arrebatamento vão estar de pano de saco? Porque vão ver nos vídeos do ministério nações inteiras de pano de saco, vindo diante do Senhor para se arrepender dos seus pecados individuais e das suas nações. Depois do arrebatamento, não vai ter pano de saco nas lojas para vender. Porque os cristãos, aqueles que vão ranger os dentes, eles vão correr para buscar pano de saco. Mas já vai ser demasiado tarde, porque as suas decisões os arrastou ou arrastaram para a tribulação. E agora, para ser um vencedor naquele campo de guerra, naquele campo de juízo, aquele cálice da ira, somente sendo assassinado pelo anticristo. E hoje nós temos a igreja aqui. Nós podemos tomar as nossas escolhas, fazer nossas escolhas certas. Fazer nossas escolhas conforme o trono de Deus. Fazer nossas escolhas de acordo com o trono de Deus. Aqui ele está dizendo, se você escolher certo, Davi, se o seu filho for sincero, Davi, se o seu filho for como você, Davi, se o seu filho fizer as escolhas certas e tomar as decisões certas, eu serei com ele. Eu estabelecerei o trono dele para sempre. Deus, ele sempre está dando essa escolha e nós sabemos o que aconteceu com Salomão depois. Mas se nós tomarmos o caminho certo agora, nessa reta final, o caminho da cruz, o caminho do sangue, o caminho do arrependimento, o caminho do pano de saco, se nós tomarmos essas decisões certas, o que vai passar? O Senhor está dizendo, eu vou estabelecer o seu trono. Você vai governar os 1000 anos com Cristo. Você vai estar assentado no seu trono. Você vai governar as nações com Cristo. Você vai governar uma cidade, 2 cidades, 10 cidades, um estado, uma nação com Cristo. Se você se desviar do mal, se você decidir pela vida, se você decidir pela eternidade, se você decidir pela palavra de Deus, pelas decisões de Deus, aqui ele está dizendo, eu vou confirmar o seu trono. Eu vou finalizar com Salmos 45, o versículo 6. Esse é um salmo muito precioso. Eu particularmente gosto de todo esse salmo, que apresenta como o Senhor dos Exércitos, ele está conosco. Mas o versículo 6, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Na minha versão, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Hebreus também vai repetir esse versículo, capítulo 1. O trono das decisões de Deus. E eu quero finalizar agora pedindo para você que está conosco, que chegou até aqui nessa mensagem, faça as suas escolhas certas agora. É possível que se você, em um mundo como estamos, aonde o entretenimento, ele vem mais forte. Eu me lembro que, há 3 dias atrás, eu liguei na companhia que fornece internet para o meu trailer aqui em casa, e essa companhia estava cobrando valores exorbitantes, fora do contrato que eu tenho. Então eu liguei para saber o que estava passando, e aquele senhor disse, que me atendeu, ele falou, olha, não se preocupe que eu vou organizar o seu plano.
Então, ele falou, a sua internet é 75 mega, eu vou colocar 400 agora. O senhor vai ter 400, não se preocupe. E nós ainda vamos dar um presente para o senhor. E todo o valor que nós estávamos cobrando em excesso vai baixar. O senhor não vai precisar pagar nenhum centavo a mais. O valor que o senhor pagava, 75 mega, o senhor vai o mesmo, os 400. Fizemos um novo contrato, tudo certo. Mas passou 3 dias, chegou na minha casa um novo modem para me instalar um modem. E hoje chegou na minha casa um senhor já para instalar uns canais de televisão de graça. Todos os canais de televisão do planeta. Ele disse, eu estou aqui para fazer a instalação do seu modem, instalar também esses outros equipamentos, o senhor não vai precisar pagar nada. O senhor tem acesso a todos os canais de televisão do planeta. O senhor não precisa pagar nada. O senhor pode ver filme, tudo o que o senhor quiser. Eu parei, contei até 3, e eu disse para o rapaz, eu estou muito ocupado. Volte na sexta-feira. Irmãos, eu tenho uma escolha agora. Você já imaginou ganhar de graça tudo isso? Ver todos os filmes, séries, Netflix, o que você quiser. Eu tenho uma escolha. Eu posso escolher isso. E eu posso escolher ficar com não ter isso na minha casa, e eu posso escolher ter isso na minha casa. A minha escolha vai se tornar a minha decisão. Então eu disse, eu não quero, a minha esposa não quer e a minha filha não quer. Nós não temos tempo para isso, nós não estamos focados nisso, nós não queremos isso na nossa casa. Não precisamos disso. Nós já escolhemos seguir o ministério fielmente, nos consagrando ao Senhor, e não perder tempo com isso. Aqueles que realmente querem ser arrebatados devem tomar cuidado, porque essas propostas, aparentemente, uau, que presente, mas por trás de todo esse processo, quem é que está me dando esse presente? Com qual a intenção? Por isso que no começo eu falei para os senhores, cada vez que precisamos tomar uma decisão, precisamos considerar 3 fatores. O primeiro, identificar o problema. Então eu já parei, vou identificar. Segundo, coletar informações. Mais informações. Quem está trazendo isso de verdade? Quem realmente quer me dar todo o entretenimento? E por último, alternativas. Avaliar. Nós fizemos avaliações e nós decidimos. Nós não queremos. Algo está preocupado conosco. Algo não está... Nós estamos incomodando um reino. Então nós devemos permanecer com humildade. E eu peço para você, cuide da sua consagração. As decisões de Deus chegam para nós como escolhas. E é aí que nós caímos. A decisão de Deus de Adão comer da árvore da vida chegou para Adão como a escolha e ele comeu o errado. Se ele está dizendo na Bíblia que nós temos que nos apartar do pecado, isso é uma decisão de Deus, você tem que dizer, Senhor, eu não quero escolha, não vou escolher, eu quero obedecer, eu decido obedecer, porque se nós continuarmos a ver 2 caminhos, sempre, eu vou ou não vou, eu quero ou eu não quero, eu faço ou eu não faço, isso é muito perigoso.
Você precisa ser radical em tomar decisões com respeito à sua eternidade. Radical é cortar o mal pela raiz. Não é hora de brincarmos. Não é hora de falharmos. Não é hora de fracassarmos. É minha eternidade que está em jogo. Agora não vou tirar os meus olhos disso. Eu vou focar em Cristo. Eu vou focar em Cristo e eu vou correr essa carreira com Cristo. Eu vou me desembaraçar de todo peso e de pecado que tenazmente me assedeia e eu vou correr essa carreira com perseverança até o fim. Eu decidi isto. Eu decidi ser santo. Eu decidi ser justo. Eu decidi me apartar do pecado. Eu decidi temer a Deus. Isso não pode ter escolhas. Nós não queremos escolher coisas erradas. Nós já decidimos amar a Cristo, viver com Cristo, viver para Cristo. Nós decidimos tomar a cruz. E não importa se as pessoas criticarem as suas roupas. Não se importe se eles critiquem a maneira de você se vestir. Não se importe, porque é exatamente essas críticas, essas acusações, essas perseguições, elas devem aumentar. No dia do arrebatamento, os filhos de Deus vão estar em toda a terra debaixo de perseguições, primeiro pelos de perto e depois pelos de longe. Foquem na sua eternidade. O Messias está vindo. Se você quer receber a Jesus Cristo, por favor, repita comigo essa palavra no nome de Jesus, essa oração. Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me arrependo de todas as minhas escolhas que eu fiz, que se tornaram decisões. Oh, eu me arrependo, Senhor. Quando o Senhor decidiu algo na tua palavra, dentro do teu reino, na terra, eu fiz as escolhas erradas. Eu me arrependo, Senhor, por sempre ter sido um transgressor, por sempre ter pecado. E hoje eu entendo, quando o Senhor faz e toma a sua decisão, quando eu escolho errado, eu peco. Eu estou em pecado e eu estou em rebelião. Senhor, eu me arrependo porque me faltou temor. Mas hoje eu vejo que há um Deus nos céus, que há um trono de julgamento. Oh, Senhor, eu me arrependo profundamente. Eu clamo pelo sangue de Jesus para vir me limpar, me reconciliar. Senhor, guia os meus passos em santidade e em justiça para dentro da eternidade. Hoje, eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu quero dizer que você recebeu o Senhor, que você confirmou este novo nascimento. Por favor, eu quero fazer um pedido. Você pode dar um like nessa mensagem, você que está nas redes sociais, dê um like nessa mensagem. Você pode também enviar essa mensagem para alguém, ajude a evangelizar, está bem? Esteja atento. E se você quiser alguma informação a mais, por favor, escreva nas nossas redes sociais. Você tem o nosso número aí. Muito obrigado a você que está conosco, obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Glórias a Deus. Deus abençoe vocês. Aleluias. Amém.